Olá, paz do Senhor, graça e paz a todos. Vamos estar hoje falando aqui na palavra do Senhor, em Atos 9, que diz assim: Enquanto isso, Saulo continuava a ameaçar de morte os discípulos do Senhor. Ele foi falar com o sumo sacerdote e lhe pediu carta de apresentação para a sinagoga de Damasco, para que, caso encontrasse algum destes discípulos do caminho, que fosse homem, que fosse mulheres, pudesse prendê-los e levá-los de volta para Jerusalém. Saulo estava indo em seu caminho e já se encontrava perto da cidade de Damasco, quando de repente uma luz do céu brilhou à sua volta. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele disse: Quem é você, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se e vá para a cidade. Lá você ficará sabendo o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo permaneceram em pé, sem poder dizer nada. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou, mas quando abriu seus olhos, não conseguia ver nada. Então os outros o levaram pela mão e o guiaram até Damasco. Saulo ficou 3 dias sem conseguir ver nada, e durante esses 3 dias ele não comeu nem bebeu nada. Na cidade de Damasco havia um discípulo de Cristo chamado Ananias. Ele teve uma visão na qual o Senhor lhe disse: Ananias. E ele disse: Estou aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Prepare-se e vá até a casa de Judas, na rua direita. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e colocar as mãos sobre ele para que possa voltar a ver. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita gente falar a respeito de todas as maldades que esse homem tem feito ao teu povo em Jerusalém. Eu ouvi também que ele veio aqui com a autoridade dos líderes dos sacerdotes para prender todos aqueles que oram ao Senhor por ajuda. O Senhor então lhe disse: Vá, eu escolhi esse homem para ser o meu servo. Ele irá levar o meu nome às nações e aos reis, bem como ao povo de Israel. Certamente eu mesmo mostrarei a ele tudo quanto irá sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, colocou as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você estava vindo para cá, me mandou aqui para que você pudesse ver de novo e ficar cheio do Espírito Santo. E imediatamente, umas coisas que pareciam com escamas caíram dos seus olhos e Saulo pôde ver novamente. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer alguma coisa, recuperou as suas forças. Glória a Deus. Como podemos ver, né, o texto vem nos falar de um homem, né, que perseguia os cristãos, né. Ele conhecia a, a lei, né, mas não teve contato com a graça. Não tinha contato com a graça, né, ainda. E vemos que ele mesmo veio falar com os sacerdotes, um sacerdote ali para conseguir cartas, né, para ir até ali a cidade de Damasco para poder perseguir os cristãos do povo do Senhor Jesus. Aqueles que seguiam o caminho do Senhor, né, que teve a revelação da graça, que se rendeu ao Senhor, que não só se rendeu ao Senhor, de seguir os seus caminhos, como estavam dedicados, né, ali a, se possível, morrer por amor de Cristo. E isso aumentava ainda mais a fúria de Saulo, né, contra esse povo, pois ele acreditava que o que ele fazia era certo, né, era de acordo com a vontade do Senhor, de Deus, né, e ele não teve o contato, ele não tinha ainda o contato com a graça. Então ele estava preso na lei. E logo em diante, também um texto vem nos mostrar que Saulo, ali, quando estava próximo de Damasco, ele teve um encontro ali, né, a qual ele viu aquela luz gloriosa, né, a glória do Senhor se manifestou ali, e ele viu aquela luz que até fez com que ele caísse ali no chão, porque tamanha era a glória do Senhor, né. Os olhos dele não pôde conseguir ficar ali vendo, e então ele caiu no chão. E quando ele se levantou, ele percebeu que não estava mais conseguindo enxergar. E ali
amigos tiveram que ajudar ele a conseguir chegar até a cidade a qual o Senhor Jesus tinha ordenado a ele que fosse para lá. E, e os homens que estavam com o Saulo chegaram a ouvir a voz a qual o Saulo também ouviu, né? Ali chamando Saulo, Saulo, porque você me persegue? Mas eles não viam, não chegaram a ver, né, a glória do Senhor. Somente Saulo ouviu a glória, viu a glória do Senhor, né, a luz ali que o cercou e a voz do Senhor falando com ele, a qual disse que era o Senhor Jesus falando com ele. E então, eles vão até a cidade, né? Mas assim, talvez se o Senhor não tivesse feito com que Saulo ficasse cego, talvez ele não teria seguido as direções do Senhor Jesus, né? De ir até onde o Senhor ordenou ele, né? E então pudesse provar não só de ouvir a voz do Senhor, de ver a tua glória, mas de testificar o poder do Senhor nele mesmo, de ele receber a sua cura, né? O teu milagre, de voltar a ver, a enxergar, e de abrir os olhos não só fisicamente, mas espiritualmente, né? A qual ele pôde ter a revelação, né, do Senhor, que verdadeiramente o Senhor era o Filho de Deus, né? E que não há outro Deus como o Senhor Jesus. Ali, eu creio que nesse momento, né, a qual ele ficou ali, a palavra do Senhor vem nos falando sequentemente, que Saulo ficou ali 3 dias sem beber e nem comer nada. Creio que ele estava ali tomado de uma angústia, né, por lembrar, assim, de ele ter dedicado tanto tempo, né, da sua vida, ficou ali preso à lei, né. E assim, quando o Senhor Jesus, o Messias, veio, ele, por estar preso na lei, não reconheceu o Senhor Jesus, né. E então, ele foi um dos que perseguiu o povo do Senhor, ali a ponto de prender, muitas vezes matar. Ele esteve presente ali, né, quando aqueles homens apedrejaram Estevão, e ele estava ali presente, né, naquele ato cruel, né. Então eu creio que tudo isso caiu assim com uma grande revelação assim da consciência, né, de Saulo, a qual ele foi, assim, se rendendo ao Senhor, né, se convertendo aos caminhos do Senhor, como testificou que verdadeiramente o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele verdadeiramente tinha ressuscitado, assim como os seus discípulos pregavam e falavam que eles tinham ressuscitado. Então ele teve ali a graça de entender e receber a revelação diretamente do Senhor Jesus, que verdadeiramente o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Por isso, eu creio que ele ficou ali 3 dias sem comer e sem beber nada, porque a angústia era grande demais, né? E com a graça do Senhor que o alcançou, ele pôde receber da revelação correta do Senhor, da palavra do Senhor. E assim, podemos ver também que ele não, creio eu, que ele não fazia todas essas maldades pelo fato mesmo de ser mal. Ele fazia com a intenção de seguir aquilo a qual ele acreditava ser certo, né? Perante Deus. Mas não era. E logo em seguida, vemos que o Senhor também revela, o texto vai bem mais no profundo, né? Porque além de Saulo ter tido esse encontro ali com o Senhor, né? De ter visto a glória do Senhor, ouvido a voz do Senhor falando com ele, ter perdido a sua visão, né? Saulo também ali, agora nós já vemos um novo Saulo ali, que foi que a graça do Senhor o alcançou, né? E ali agora ele está orando ao Senhor. E o Senhor ali mostra para ele uma visão a qual Ananias, né, um dos discípulos do Senhor, Ananias, iria vir até ele e ele iria colocar a mão sobre ele e ele ficaria curado.
E o Senhor mostrou para ele a forma qual o Senhor vira curado, né? E depois Ananias, né? Que até então era um servo anônimo, né? A qual não tinha ainda sido mencionado aqui na palavra do Senhor. Aparece e o Senhor usa esse servo anônimo, o Ananias, né? Para ir até Saulo ali e declarar a cura, a imposição de mãos ali na vida de Saulo. E vemos assim que o Senhor usa o que ele quer, né? E Saulo e Ananias mostram ali uma intimidade com o Senhor, né? Quando ele começa falando com o Senhor que todas as maldades que ele tinha ouvido falar a respeito de Saulo, né? Ele mostrou ali que ele estava receado, né? Receoso de ir até Saulo pela má fama que ele tinha, né? De perseguir os cristãos e toda a maldade e crueldade a qual ele tinha feito. Mas o Senhor fala com ele que ele, o Senhor, Deus, Pai, né? O nosso Senhor Jesus, tinha escolhido Saulo para levar a sua mensagem, né? Que o Senhor mesmo ia mostrar para ele, para Saulo, tudo aquilo a qual ele ia passar, a qual ele ia sofrer, né? Por seguir o Senhor. E então Ananias vai ao local ao qual o Senhor o ordenou. E ali ele fala com Saulo, né? E diz também que Saulo, que o Senhor mandou ele ali, e o Senhor ao qual tinha aparecido para Saulo, né? Que mandou ele ali ao encontro dele, de Saulo, né? Para determinar a cura sobre ele. Ele descreve justamente como aconteceu ali quando Saulo tinha caído ali, quando viu a glória do Senhor, né? E então a gente vê assim que é tudo testificação para que Saulo testificasse ainda mais, né? Da graça e o poder do Senhor. Para que ele visse que é o Deus que está em todo lugar. É o Deus que, né? Não só esteve lá com ele, como também revelou a Ananias como foi o encontro de Saulo com o Senhor Jesus, né? Dele mesmo testificar ali que ele vive, o Senhor Jesus vive, né? E assim, após ali Saulo receber a sua cura, né? De botar a visão, ele foi batizado, né? E o texto também nos fala assim que consequentemente ele continuou, né? Ali levando a palavra do Senhor. E ele, agora, um Saulo que perseguia, agora ele glorifica o nome do Senhor, testificando de que Jesus é o Filho de Deus, né? Como vemos assim, o poder que a revelação do Senhor tem, né? Quando o Senhor vem ao encontro, ao nosso encontro, né? Assim como foi na vida nossa também. E Saulo, um improvável, né? A qual muitas das vezes, pelo que a Bíblia relata, muitas vezes assim, e o medo que até mesmo Ananias teve, né? De chegar até Saulo, foi pela direção do Senhor, né? Porque ele sabe o Deus que ele servia, né? O servo do Senhor Ananias. Então obedeceu a voz, né? A direção do Senhor. Mas ali vemos que o Senhor o tinha escolhido, mesmo sendo improvável na visão humana, né? Mas o Senhor sondava e conhecia o coração mais íntimo de Saulo, né? Sabia das intenções dele, que ele mesmo falhando ali, fazendo as coisas erradas, da forma que ele achava que era certo, mas era porque ele achava que aquela forma era a forma certa, né? Ele não tinha a revelação da graça. Mas Deus o alcançou com a sua graça e misericórdia. E aí em diante vemos um Saulo, né? Que já ficou ali em Damasco por alguns dias e imediatamente começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus, né? E agora um Saulo que era perseguidor, agora ele é perseguido por seguir a Cristo, né? Então ele entende ali o tamanho
da dimensão do reino espiritual, né? Na verdade, tudo se tratava de algo espiritual. E então, Paulo se transforma nesse grande apóstolo, né, do Senhor, a qual conhecemos e sabemos, né, assim, na leitura da palavra do Senhor, os feitos, né, através da vida de Paulo, os ensinamentos, a maneira qual o Senhor usou ele para pregar a palavra, né? Ele veio para pregar a palavra ali para os judeus, mas em especial aos gentios, né? Aos que não são do povo judeu, para revelar ali a graça que o Senhor também veio para os não-judeus, né? Que o Senhor também colocou esse povo, ele, de receber ele, né? Através do sacrifício de Jesus, a qual nós fomos agraciados pela graça do Senhor de sermos também um povo do Senhor, filhos e filhas do Deus Altíssimo, né? E que possamos ser assim, né? Como o Senhor quer que nos fazemos a obra dele, né? Não acovardemos, que cumprimos o nosso chamado, né? Assim como Paulo cumpriu o seu chamado, quando ele entendeu ali, o Senhor revelou a ele tudo a qual ele ia sofrer, o seu chamado, e ele, assim como ele procurava, quando ainda não conhecia o Senhor, fazer o melhor dele possível, agora, conhecendo o Senhor, aí que ele se dedicou mais ainda, né? Com a graça do Espírito Santo, porque ele mesmo, sozinho, não fazia nada, né? Depois do encontro com o Senhor. Porque aí somos guiados pelo Espírito Santo. E ele é fiel em todo o tempo, né? Ele nos leva no caminho a qual ele mesmo quer e tem propósito nas nossas vidas. E que possamos dar mais e mais frutos, né? Em prol do reino do Senhor. Para cumprir o plano de Deus nas nossas vidas. E assim, proclamar as boas novas, né? A todo o tempo. Aonde o Senhor nos chamar, nos invocar. Que sejamos assim também como Ananias, né? A qual o Senhor lhe ordenou que ele fosse ter Saulo. E mesmo com medo ali, mesmo intimidado, ele foi por obediência ao Senhor. Porque sabia o Deus que servia, né? E tinha temor, né? Pelo Senhor. E sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Que aonde ele ordenasse, ali ele estaria. E é assim que o Senhor quer, né? Os seus servos. Servos obedientes e tementes à tua palavra. Glória a Deus, que assim sejamos, né? Que possamos refletir a glória do Senhor, a manifestação do seu poder, da sua glória no mundo, né? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos a luz, né? Das nações, a qual o Senhor nos chamou para ser luz das nações, para proclamar a palavra do Senhor, né? E essa é a palavra de hoje. Que possam meditar, né? E buscarmos o conhecimento cada dia mais na palavra de Deus. Amém? Graça e paz. Glória a Deus.